Onde era tristeza se verá a dupla honra me ornar, com boas novas proclamar, yeah. Uma nova história celebrar. É chegada a minha hora, meu silêncio já acabou. Ouço o som da minha grande festa. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Onde era tristeza se verá a dupla honra me ornar, com boas novas proclamar, yeah. Uma nova história celebrar. É chegada a minha hora, meu silêncio já acabou. Ouço o som da minha grande festa. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. O que eu achava estar perdido e tinha desistido de sonhar, meu Deus já decretou, este é o meu dia. Minha virada festejar. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Eu vou viver. Eu vou viver. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos colocar de pé. Vamos continuar adorando ao Senhor, aquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor.
Oh, aleluia. Oh, oh. Quanto mais eu corro, mais cansado eu fico. Não importa o quanto eu me sacrifico, meus objetivos não consigo alcançar. Já trilhei em todos os caminhos, já gritei por todos, mas fiquei sozinho. Sinto minhas forças se esgotar. Vem me ajudar, que tenho ouvido falar das tuas maravilhas. Tu tens poder pra salvar. Escreve um novo começo pra minha vida. Creio que ainda hoje tudo vai mudar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Tua palavra diz que vais me escutar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. O meu coração só quer ouvir o teu falar. Só queremos, Deus, ouvir a tua voz. O nosso coração anseia pelo Senhor, Deus. Quanto mais eu corro, mais cansado eu fico. Não importa o quanto eu me sacrifico, meus objetivos não consigo alcançar. Já trilhei em todos os caminhos, já gritei por todos, mas fiquei sozinho. Sinto minhas forças se esgotar. Vem me ajudar. Eu tenho ouvido falar das tuas maravilhas, que tens poder pra salvar. Oh Deus, escreve um novo começo pra minha vida. Creio que ainda hoje tudo vai mudar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Tua palavra diz que vais me escutar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. O meu coração só quer ouvir o teu falar. O que espero em ti jamais se abalará, jamais se cansará, jamais desistirá. O teu sonho agora é o que eu espero alcançar. Em teu caminho andar, meu maior desejo é te agradar. Levantarei, estamos clamando, Deus. Oh, sabemos, Deus. Levantarei, meu coração só quer ouvir o teu falar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Tua palavra diz que vais me escutar. Levantarei e clamarei socorro. O meu coração só quer ouvir o teu falar. Oh, 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 com todas as suas forças. Oh, oh, oh.
Se você crê nisso, o Senhor vai ouvir o seu clamor nessa noite. Glorifique a Ele com as suas palmas e com palavras de adoração, aquele que é digno. Aleluia. Aleluia, que bom poder adorar o Senhor e poder dizer isso. Levantarei os meus olhos, clamarei por socorro e eu sei que Ele vai me ajudar. Antes de você se assentar, cumprimente a pessoa que está perto de você, dá um abraço nela, fala, seja bem-vindo hoje em nome de Jesus. Isso. Se tiver mais que uma pessoa perto de você, você pode dizer isso a mais pessoas. Seja bem-vindo em nome de Jesus. E você que nos assiste pela internet também, obrigado pela sua companhia e também seja bem-vindo aí em nome de Jesus. Depois que você cumprimentou essas pessoas, você pode se assentar e nós vamos ver os avisos que nós temos para oferecer para vocês aqui, para vocês ficarem por dentro de tudo que acontece na nossa comunidade. Em primeiro lugar, nós queremos agradecer pela sua presença. Sejam todos bem-vindos aqui nessa casa, essa comunidade de pessoas que estão num projeto de obras, estão sendo trabalhadas, estão sendo tratadas por Deus. E nós estamos em obras e por isso nós pedimos pedimos desculpe pelo transtorno. Nós estamos em obras constante. A partir do pastor dessa igreja, desde todos os membros, Deus está trabalhando em nós para nos fazer melhores. Esses dias eu cumprimentei uma menina e disse assim para ela, e aí, está pior que amanhã? Ela assustou e falou, não sabia responder, mas exatamente assim. Hoje nós estamos pior que amanhã, porque Deus está trabalhando. E hoje nós estamos melhor que ontem. É assim que Deus trabalha em nós. Estamos constantemente em obras. É uma comunidade de discípulos de Jesus que estão sendo trabalhados por Ele. Então, os avisos. Primeiro, você que quer batizar o seu filho, e você que é membro da nossa igreja, sabe como isso funciona. Isso vai acontecer uma reunião no domingo, dia 16, às 9 horas da manhã. Então, atenção pai e mãe, domingo agora pela manhã, dia 16, às 9 horas da manhã, nós temos uma reunião para podermos acertar esses detalhes sobre o batismo infantil, o batismo do seu filho e da sua filha também. E você que é novo membro, não esqueça que nós também temos, nesse mesmo tempo, a nossa reunião para o seu batismo e para você ser recebido como novo membro agora, domingo, às 9 horas da manhã. Próximo aviso é que nós queremos agradecer todos aqueles que participaram do nosso mutirão do amor. E as doações não param de chegar, queridos. O ano passado nós tivemos, pode passar, Guilherme, por favor? O ano passado nós tivemos 600 quilos de alimento. Então foi isso em 2016, está aí a foto. Mas esse ano nós superamos as expectativas. Posso passar? Nós chegamos a mais de 1.000 quilos de alimento e não para de chegar. Eu acho que já está em 1.200 quilos de alimento pelas minhas contas. E nós podemos então ajudar muitas famílias carentes. E se você sabe de uma família que está precisando de apoio, que está precisando de ajuda, nós nos colocamos à disposição para poder servir essa família e podemos abençoar com tudo isso que o Senhor nos deu. Obrigado pela sua generosidade. Eu louvo a Deus por essa igreja e pelas mãos de vocês que têm sido generosos nas ofertas e nas atividades sociais. E nós vamos com certeza abençoar a nossa cidade, o nosso entorno, os bairros que aqui estão e fazemos a diferença onde Deus nos plantou em Sertanópolis, tá bom? Próximo aviso. Hoje nós começamos uma nova série de mensagens que chama A Virada. É uma campanha. Eu tenho certeza que durante essas 7 próximas semanas, algo de diferente você vai tomar na sua vida. Todos os dias nós teremos um desafio. O desafio do dia. E você vai embora para fazer isso na semana e na semana que vem voltar e poder testemunhar isso no seu coração de que Deus fez algo maravilhoso quando você assumiu e se comprometeu com o desafio. Esse desafio é seu. Vai ser particular e depois nós explicaremos. E no domingo, nós vamos começar uma nova série de mensagens que chama Eu Amo a Igreja. Na semana passada nós falamos sobre Eu Não Amo a Igreja. Pessoas que dizem Eu Não Amo a Igreja. E nós vamos começar a partir de agora, domingo, falar por que nós amamos a igreja. E se nós amamos, o que nós devemos fazer. Próximo aviso. Agora esse é interessante e eu vou trazer para você essa oportunidade. Nós estamos em 21 dias de jejum e oração na nossa comunidade. Começou domingo, termina no dia 30 de julho. Mas você que está aqui hoje não vem do domingo, não tem problema. Você pode começar hoje e terminar no dia 1º de agosto. O que você vai fazer? 21 dias de jejum e oração e você vai participar conosco dessa atividade. E você vai encerrar 2 dias depois do que o pessoal que começou no domingo. Como funciona isso? Você vai tirar algo que lhe faz falta. Isso pode ser doce durante 21 dias, pode ser refrigerante durante 21 dias, mas tem que fazer falta. O café da manhã, o almoço, a janta antes de dormir. O que faz falta? Você vai tirar isso durante 21 dias para dizer, isso me faz falta, mas eu dependo de Deus e eu prefiro Deus do que essas coisas terrenas. O jejum é uma forma de dizer, eu preciso mais de Deus do que dessas coisas da terra.
Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, durante 21 dias você vai decidir tirar algo e participar desse jejum, para você e para a igreja ser abençoada. E como você vai fazer isso? Você vai mandar uma mensagem para aquele WhatsApp ali, 9108-2449. Quiser anotar aí, você pode anotar. 9108-2449 é o telefone da nossa secretaria. Todos os dias você vai receber no seu celular um devocional para te lembrar que você está em jejum. E esse devocional tem o texto bíblico, uma aplicação e os motivos de oração. Quem já está, já recebeu hoje o segundo dia, né? E você que não está ainda, coloca o seu nome, manda seu joinha. Você só vai escrever lá, jejum, no nosso número de WhatsApp, e a gente vai saber o que fazer para você poder participar da nossa campanha. Tá ok? Mais um aviso. Está começando a nossa IBF amanhã. Então nós vamos... Amanhã, a partir das 13h30, na Escola Construindo Saber, no colégio, a gente terá lá 150 crianças. 150 crianças, da 1h30 até as 5 horas da tarde. E nós vamos ter um tempo maravilhoso. Os monitores estão lá, estão trabalhando, estão decorando, estão enfeitando. E eu tenho certeza que o seu filho, a sua filha será muito abençoado. Você que não fez sua inscrição, né? Infelizmente perdeu o tempo. Nós não temos mais vagas, mas fique esperto, o ano que vem a gente vai fazer e você não pode perder isso, tá bom? Aliás, no domingo nós vamos fazer um encerramento. Se você quiser voltar no domingo, nós teremos aqui as nossas crianças na IBF no domingo às 19h30, fazendo um encerramento ao final da nossa celebração. E o último aviso, esse assim, esse é fácil. Você que veio aqui hoje e que quer contribuir, pastor, como que eu contribuo? Como você desejar no seu coração. Qual o valor? O valor que você desejar. Eu estou visitando, não vim preparado. Não tem problema. Essa é uma prática entre os membros da igreja e a gente quer dar a oportunidade de você fazer isso. Faça de acordo com suas posses e faça de acordo com a alegria e a generosidade do seu coração. Porque Deus ama quem dá com alegria. Certo? Nós vamos ficar em pé, nós vamos orar e nós vamos devolver nossos dízimos, nossas ofertas, nossas contribuições. Por favor, faça isso. Fique em pé que nós vamos orar. Pai, enquanto nós fazemos isso, que o teu nome seja honrado, glorificado com a generosidade e com a atividade dos teus filhos em nome de Jesus. Amém. Enquanto cantamos, você pode vir à frente e devolver a sua contribuição. Nós cantamos no começo, acho que deu para você aprender se você não conhecer essa música ainda. Esse é o tema da nossa campanha. Virada. Onde era tristeza se verá a dupla honra me ornar, com boas novas proclamar, uma nova história celebrar. É chegada a minha hora, meu silêncio já acabou. Ouço o som da minha grande festa. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Onde era tristeza se verá a dupla honra me ornar, com boas novas proclamar, uma nova história celebrar. É chegada a minha hora, meu silêncio já acabou. Ouço o som da minha grande festa. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada.
a chave está perdido. Talvez você tenha entrado aqui assim e tinha desistido de sonhar, mas olha o que o Senhor fala com você. Meu Deus já decretou, este é o meu dia. Oh! Minha virada festejar. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Na palavra de Deus, nós podemos ver muitas pessoas que ouvem essa virada na vida deles. Pessoas que muitas vezes, se fosse hoje, nós ia olhar para ele e falar: é impossível talvez isso acontecer com ele. Mas uma dessas pessoas que eu acho que me chamou muita atenção foi Saulo, que foi um perseguidor de crente, de cristão. Ele matava pessoas, os cristãos matavam as famílias. Talvez no dia de hoje a gente olhar e falar: esse cara tem que ser preso ou tem que ser morto. Mas só que graças a Deus, que Deus não vê o homem como a gente vê. Ele vê você como uma pedra preciosa. Ele vê você como alguém valoroso. E Saulo pôde ter um encontro com o Senhor Jesus e teve uma virada muito bruta na vida dele. E ele se tornou um dos maiores discípulos do Senhor Jesus. Nós vemos aí que no Novo Testamento uma grande parte foi escrito por ele, que nós podemos ver a trajetória. Eu creio que você entrou aqui de uma forma, mas eu creio que nesse tempo o Senhor possa fazer isso na sua vida, essa virada na sua vida. Não sei como que você entrou aqui, mas se você crê, eu quero convidar você a declarar esse refrão de novo e tomando posse da sua vida como uma verdade para você, que eu vou viver uma virada. Não viverei mais como estava, mas vou viver a partir de hoje como o Senhor quer que eu viva, para prosseguir para o alvo, que é o nosso Senhor Jesus. Vamos lá? Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Nós cremos, Senhor. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Declara ao Senhor: eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Aleluia. Você pode se assentar, por favor, mais um minutinho. As crianças de 3 a 8 anos podem vir aqui à frente. Nós queremos as nossas crianças de 3 a 8 anos. Se você está nos visitando e tem um bebezinho, uma criança de 3 a 8 anos, na verdade, você pode até acompanhar seu filho para que ele possa integrar, interagir e sentir seguro na nossa salinha onde nós ministraremos. De crianças de 3 a 8 anos, podem vir aqui à frente. Os papais vão buscar, ao final da nossa celebração, às 9 horas, você vai buscar o seu filhinho aqui no nosso corredor e as nossas monitoras estarão lá para devolver o seu filho depois dessa ministração, tá bom? Vamos orar pelas crianças? Vamos? Jesus. Não sei. Jesus abençoe essa salinha, todos os professores, em nome de Jesus, amém? Isso, podem ir lá, crianças, tá? Deixa eu pegar, nós temos 3 minutinhos só, tá bom? Convidar o Reinaldinho aqui à frente, por favor. E também quero convidar o meu pai e minha mãe. Vou aproveitar que meu pai e minha mãe estão aqui. Então tem 2 bênçãos hoje para contar, né? Então o Reinaldinho tem uma bênção para contar de aniversário e meu pai e minha mãe tem uma bênção de aniversário para contar também. Se você não conhecia meu pai e minha mãe, ele puxou para mim, né? Parece bem comigo, né? E o Reinaldo vai dar uma palavrinha sobre o que ele está comemorando hoje e depois eu vou orar com meu pai e com minha mãe, que estão comemorando 36 anos de casados hoje. Graças e paz, irmãos. No dia 10 de julho, foi ontem, na verdade, de
2007. Foi a grande virada na minha vida comercial. Foi onde eu adquiri a minha farmácia, que foi uma promessa de Deus aqui nessa igreja, no ano de 2002. Então, 5 anos após essa promessa, que um pastor veio aqui e orou e disse: você vai ser empresário nessa cidade. Eu não gosto muito desse nome empresário, porque a gente vem lá da favela, como diz. Então, empresário fica muito pesado, mas nós temos 2 empresas que foi promessa de Deus. Quem conhece a história sabe como começou, como foi difícil. Eu, a Cleonice e a Ingrid, nós trabalhamos o dia todo, no início, das 7h30 até as 6 horas da tarde. Depois nós pegávamos às 9 e ia até meia-noite. E nós começamos a fazer entrega de bicicleta. A Cleonice uma vez fez uma entrega na rua Olavo Rodrigues, de bicicleta, 11 horas da noite. E Deus honrou a gente. E hoje, a nossa virada começou lá atrás. E nós podemos dar esse testemunho dessa grande virada na nossa vida. Muito obrigado. Pastor João. Pastor João. Pastor João vai fazer uma oração pelo Reinaldo, pela sua empresa, porque ele agradece a Deus o que Deus fez na vida dele. Isso é importante a gente saber. E pelo meu pai e pela minha mãe, por 36 anos de casados. Pai, em nome de Jesus, nós estamos gratos e te bendizemos, porque o Senhor tem manifestado a tua graça com o teu povo, Pai. E nós te exaltamos pela vida do Reinaldinho, pela vida da sua família, ó Deus, e pela promessa que o Senhor cumpriu em suas vidas. Essa grande virada que aconteceu na vida dos teus servos, ó Deus. Nós te exaltamos, ó Pai. Nós te bendizemos e glorificamos o teu santo nome, ó Pai. E declaramos que teu filho é mais do que vencedor através de Cristo Jesus. Abençoe, ó Deus, continue derramando a tua graça, teu favor sobre sua família, sobre a sua empresa, ó Deus, e que eles realmente possam estar sempre testificando das dádivas do Senhor nas suas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus, nós também louvamos pelos teus servos que compraram 37 anos de casado, ó Pai. Bendito seja o Senhor, ó Deus, por essa dádiva tão preciosa, pela preservação dessa família, pela fidelidade um para com o outro, ó Deus, pelo cumprimento do que eles fizeram diante do teu altar um dia, ó Pai. Por isso, em nome de Jesus, nós rogamos que o Senhor os abençoe, o Senhor continue confirmando a cada dia esta aliança que eles fizeram contigo e também hoje fazem com a tua família, ó Deus. Abençoe seus filhos, abençoe seus netinhos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Pode se sentar, Deus abençoe, tá? Amém. Nossos intercessores, por favor, venham aqui à frente. Nós vamos orar e vamos clamar a Deus por aqueles que estão na campanha. Aquele que está na segunda, terceira e quarto dia de semana, quarta semana de campanha. Segunda, terceira e quarta semana de campanha, orando a Deus e pedindo que Deus abençoe em alguma área. Você pode vir aqui à frente. Segunda, terceira e quarta semana de campanha. Enquanto nós cantamos essa canção, você pode vir aqui receber a oração com a nossa equipe de intercessão. Você pode ficar sentado mesmo durante essa canção, enquanto nós fazemos a oração para aqueles que estão em campanha. Pode diminuir as luzes, nós vamos orar aqui à frente. Cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei.
descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti. Sabes bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és Rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Essa é a melhor coisa que podemos fazer, descansar em Deus. Obrigado, equipe de adoração. Nós estamos falando então sobre a virada. Pode colocar para mim a tela inicial. Qual é o propósito da nossa conversa esta noite? Qual é o propósito da nossa palavra com vocês aqui? A proposta, durante todas essas semanas, é falar sobre situações que podem ser revertidas, situações que podem ser mudadas, de que não é o fim, de que com Jesus tudo pode mudar. Você não chegou no fim da linha, não é a sua última alternativa, você não esgotou todas as alternativas, você não acabou com todas as suas forças. É possível uma mudança, é possível uma transformação, é possível uma restauração. Mas para tudo isso nós precisamos tomar passos e precisamos estar conscientes de algumas situações para que isso aconteça, uma virada em nossa vida. O que nós vivemos hoje, na verdade, é uma grande crise. Uma crise entre o querer e o fazer. Você quer muitas coisas, mas fazer nem sempre faz parte do seu vocabulário. Para que você viva uma virada na sua vida, você precisa harmonizar essas duas coisas, o querer e o fazer. Porque se você notar, existem coisas que você quer fazer. Existem coisas como, por exemplo, você quer isso. Você quer o corpo escultural. Você quer as medidas diminuídas. Você olha na televisão e vê o shake milagroso. Você olha na televisão e vê aquele instrumento maravilhoso de exercício que vai definir bíceps, tríceps, quadrúpedes e todas as outras coisas mais que tem pedes, né? E aí você acha que existe uma fórmula mágica. E você acha que tudo isso é conquistado só pelo querer. Então você quer diminuir a cintura, você quer diminuir as medidas, você quer ter um corpo escultural, só que você não quer fazer isso. Você quer, mas não faz. Você quer isso, mas não faz isso. Não se dedica, não se esforça. A academia sempre fica para segunda-feira, e sempre fica para o começo do ano. Tem gente hoje que está começando a academia em ano de 2018, não é? No ano de 2018, quando virar o ano, 1º de janeiro, eu vou para a academia. Isso, você quer aquilo, mas você não faz isso. O máximo que você faz às vezes é isso. É uma disposição lamentável de poder cuidar da sua saúde e de poder alcançar os seus objetivos. Você quer chegar lá. O problema é que você não faz nada para chegar lá. Às vezes nós queremos também isso. Queremos a formação dos sonhos. Queremos a formação profissional. Queremos a formação intelectual, educacional. Queremos aquele vestibular. Nós queremos os vestibulares mais concorridos. O problema é que nós não queremos fazer isso. E isso conta muito. Isso é estudar, é debruçar sobre os livros. Então, seu filho quer fazer medicina,
Mas você vê o seu filho o dia inteiro no WhatsApp e no Facebook. Qual é a chance de ele conseguir entrar nisso? Seu filho quer fazer engenharia, um dos cursos mais concorridos em vestibulares. Mas aí você vê o seu filho o dia todo jogando Xbox, PlayStation 3, 4, 5, 6, 7, tudo que tiver diversão. Qual é a chance disso acontecer? Nós queremos uma boa formação profissional. O problema é que nós não fazemos nada para que isso aconteça. E às vezes na preguiça e na indisposição pessoal. Nós queremos isso. Queremos viajar. O meu sonho de férias é ir para a praia. Eu quero ir para uma casa de campo. Eu quero ir em Rolândia e ficar 7 dias lá pelo menos, aqui eu fujo da cidade e tem um período de descanso. Nós estamos falando de viagens, nós estamos falando de descanso. Você quer isso, você quer ter um tempo de prazer, de alegria. O problema é que ela sempre fica no querer fazer, eu quero. Só que aí você não quer fazer isso, que demanda tempo e demanda custo. Não quer poupar, não quer se planejar, não quer colocar no papel, não quer sentar com a família, porque tudo é possível se nós nos planejarmos e fizermos. Queridos, nós tivemos a experiência de conhecer uma pessoa que foi para Israel sendo empregada doméstica. Mas ela era empregada doméstica de uma grande família? Não, ela era diarista. E ela decidiu que ela iria para Israel fazendo diária. Sabe o que ela fez? Ela fez o cálculo de quantas diárias ela precisaria poupar por semana para conseguir ir num período de 4 a 5 anos para Israel. E ela poupou um sábado por semana, ou melhor, só tem um sábado na semana, né? Ficou ruim isso aí. Um dia da semana, que era o sábado, ela trabalhava para guardar. Esse dinheiro era reservado para o seu sonho. Depois de 4 anos, depois de 48 meses, poupando a sua diária, ela conseguiu cumprir aquele projeto que ela tinha de ir para Israel. Olha só como é possível as coisas acontecerem, desde que a gente faça, e não somente queira. Porque querer todos nós queremos, o problema é fazer, colocar em prática. Então se você quer uma virada na sua vida, ela não vai acontecer enquanto você só querer, enquanto você só desejar. Mas quando você fazer ou fizer algo relacionado a isso, pode ser que a virada chegue na sua vida. Então, nós queremos muitas coisas, queremos inclusive isso. Isso é uma família feliz, uma família alegre, uma família disposta. Nós queremos isso, chegar em casa e ter um lar, não apenas uma casa para morar. Mas muitas vezes nós não fazemos isso. E isso significa cuidar da vida espiritual da nossa família, orar pelos nossos filhos, ter uma vida de intimidade e dependência de Deus constante, ao ponto de que os valores da palavra de Deus sejam vistos na nossa casa. Nós queremos uma família feliz. Será que fazemos algo para que a nossa família seja feliz? Estabelecemos a linha de perdão, a linha de cumplicidade, de parceria, nós estabelecemos uma linha de equilíbrio, de atenção, ou estamos perdendo isso? Olha só, a grande verdade que eu quero falar com vocês é que, na verdade, nós procuramos sempre alguém para culpar. E quem nós culpamos por nada acontecer na nossa vida? Pastor, não está acontecendo nada na minha empresa. Pastor, não está acontecendo nada na minha família. Pastor, não está acontecendo nada nos meus sonhos. Pastor, não está acontecendo nada na minha história. Quem nós geralmente culpamos por não acontecer nada na nossa vida? Bom, isso pode ser consciente ou inconsciente, tá, gente? Eu vou falar de 2 grupos de pessoas, mas nós fazemos isso o tempo todo, inclusive o pastorzão aqui. Nós culpamos uma pessoa específica pelo nosso sucesso ou insucesso. Nós culpamos uma pessoa pelo que acontece, nós atribuímos a essa pessoa, e geralmente fazemos ou de forma voluntária ou de forma involuntária. Quem é essa pessoa? Deus. Deus. Se as coisas não acontecem na nossa vida, é porque é Deus. Mas eu não estou falando de alguém aqui que está revoltado com Deus. Eu não estou falando de alguém aqui que está levando no pulso e falar: Deus não me ama, Deus não me quer, Deus não quer me abençoar, Deus não quer me fazer bem. Não estou falando dessa pessoa. Eu estou falando daquela pessoa que diz assim: Deus quis assim. É uma pessoa que assumiu um alto tipo de resignação, ao ponto de que ela fala: Deus quis assim. Acabou o seu casamento, ela diz: Deus quis assim. Faliu a sua empresa, Deus quis assim. Ela desenvolveu uma doença por causa do sedentarismo. O máximo que ela faz é caminhar da sua casa até o portão. E aí ela diz: essa enfermidade Deus quis assim. E nós culpamos Deus inconscientemente pelas nossas não realizações. E nós não atribuímos a Deus uma revolta. Nós não dizemos assim: Deus é mau. Nós dizemos: Deus fez e eu simplesmente me submeto. Mas será que Deus fez isso?
Será que Deus deu uma doença por causa do sedentarismo? Será que Deus faliu uma empresa por causa da falta de administração? Será que Deus acabou com o relacionamento por causa da falta de perdão? Será que Deus trouxe para nós uma angústia por falta de trabalhar o nosso emocional de uma qualidade de vida superior? Será que Deus é o responsável por tudo o que nós escolhemos na nossa vida? Porque existem aquelas pessoas que dizem, Deus quis assim e fica bravo com Deus. Mas tem pessoa que diz, Deus quis assim e fica tranquilo, porque acha que foi assim mesmo. Uma vida inferior, uma vida medíocre, uma vida sem significado. Irmãos, pensa bem. Você acorda de manhã, cansado porque já dormiu mal. Dormiu com uma crise de ansiedade por causa do trabalho. Dormiu por mal porque gastou horas a fio na pornografia. Não dormiu bem porque você passou a grande parte da sua noite e acordou judiado. Já acorda de mau humor. Senta na mesa de casa e não tem ninguém para tomar café com você. Você olha aquela situação e fala, eu sou sozinho mesmo, né? Minha família, eles sabem, né, que eu trabalho muito, acordo mais cedo que todo mundo. E lá sai você para o trabalho. Chega no trabalho, você está mal concentrado, está mal humorado e indisposto para produzir. E então você produz nada no trabalho até na hora do almoço. Chega em casa, aquela correria, volta, e os filhos já estão se preparando para ir na escola e você não tem nem oportunidade de conversar com eles. Olha no seu WhatsApp, senta, roda um pouquinho seu Facebook, esquenta a sua comida no micro-ondas, os filhos falam tchau pai pela porta, quando falam, e você fica mais uma vez sozinho, você fala, minha vida, eu costumei andar sozinho, isso é normal para mim, acho que isso, Deus quis assim. E aí você sai, volta para o seu trabalho, e aí você vive os seus amigos todos se promovendo, aqueles que estão do seu lado, fazendo curso, se desenvolvendo, o patrão chama e fala, olha, você vai assumir um novo cargo de gerência, e você fala, pois é, né? A vida dá oportunidade para uns, e para outros não dá, Deus quis assim na minha vida. E no final da tarde você volta, chega na sua casa, e você até pensou em pegar o tênis e fazer uma caminhada em torno do lago, mas aí você fala, não, hoje eu estou meio cansado, você se sabota, e diz, não, eu acho que eu estou com uma dorzinha na perna, eu acho, não tenho certeza, mas acho que eu estou com uma dor, hoje eu não vou fazer a minha caminhada. Então você senta e fica passando canais de televisão, seus filhos chegam, quando chegam, e você olha para eles, eles passam, e você não tem atenção nenhuma. No final da tarde, a sua esposa chega do trabalho, ela vai arrumar as panelas, você fica na televisão, e daqui a pouco à noite, você come, mal-humorado novamente, cansado por um dia nada produtivo, você deita, a sua esposa deita, você começa a assistir um filme no TV do quarto, a sua esposa começa a ver o Facebook do lado na cama, vocês dormem, não tem intimidade, não tem relacionamento, você fecha os olhos, não consegue dormir, e tudo começa de novo. E aí você vem à igreja e diz, essa é a vida que Deus quer para mim. Será, irmãos? Será que essa é a vida que Deus planejou para você? Uma vida na linha da mediocridade, da falência pessoal, sem exuberância, sem disposição, sem brilho no olhar, sem iniciativa. Será que essa é a vida que Deus preparou para você? Porque, irmãos, nem todos vão ser ricos, nem todos vão ser patrão, mas todos podem ter uma vida abundante, feliz, entusiasmada, com esposas alegres, com filhos obedientes, com casas felizes, com coração em disposição, com uma saúde boa, e para isso não precisa de dinheiro. Não precisa de dinheiro para você ter uma boa saúde, uma ótima família, esposas e filhos. Esposa, filho, né? Esposas não, o que é isso? Eita. Deus quis assim. Será? Será que Deus é culpado por tudo que nós vivemos? Essa é a pergunta que eu faço para você. Então, durante todas essas semanas, vamos falar sobre isso. Quem é o culpado de tudo isso? Como eu posso viver uma virada na minha vida? E como é que eu posso fazer isso no meu coração? Como é que eu posso viver isso? Por isso o tema dessa noite é a virada. Atitude. Tome atitude. Tenha atitude. Porque nem tudo que você vive foi uma escolha de Deus para você. É a sua própria escolha ou sua própria omissão. Depende de como você está reagindo com a sua própria vida. Então vamos lá. Vamos falar um pouco sobre isso. Nada vai mudar na sua vida até que você mude. O Albert Einstein disse uma palavra, atribuem a ele, que é assim: idiotice é fazer sempre as mesmas coisas, esperando resultados diferentes. Então você lá, faz todo dia a mesma coisa. Você está lá passando o canal e o colesterol alto. E você fica esperando que na próxima consulta com o cardiologista o colesterol tenha baixado. É idiotice você fazer a mesma coisa, esperando resultado diferente. Quer baixar o colesterol? Então vai fazer a sua dieta alimentar, vai cuidar com a gordura e vai fazer o seu exercício físico. Então não adianta ficar orando para Deus, Deus abaixa meu colesterol, eu repreendo o demônio do colesterol alto. Irmão, o demônio do colesterol não existe. Entendeu? E tem pastor que ora, vem aqui, irmão, você que está com colesterol alto, a não ser que seja um fator genético, eu creio que Deus pode curar, mas se é,
preguiça. Você tem que fazer alguma coisa com isso. Então, agora, vem aqui que eu quero orar por colesterol. Não é assim que funciona, irmão. Deus vai falar assim, vai se mexer, meu irmãozinho. Vai dar seus pulinhos, porque eu já te capacitei para isso. Portanto, nada vai mudar na sua vida. O seu casamento não vai mudar. Porque a gente não muda ninguém. A gente não só muda a gente mesmo. Quer um casamento melhor? Mude. Quer uma vida melhor? Mude. Quer ter um final do ano diferente? Quer entrar no final do ano sem dívidas? Então se prepare agora. Como que a gente pode fazer as mesmas coisas e esperar resultado? Essa é uma grande e uma ótima pergunta. Então, você pode estar perguntando, pastor, mas essa palavra não se relaciona com autoajuda? Irmãos, isso é uma coisa interessante. Eu tive muito problema com essa palavra autoajuda, até que eu passei a estudar um pouco sobre o que é isso e a questão de desenvolvimento pessoal. Eu acredito que a gente precisa aprender um equilíbrio, e eu estudando sobre isso, eu fiquei pensando. Autoajuda, o que significa autoajuda? E a ajuda do alto? Eu creio nisso. Eu creio na ajuda do alto. Eu creio que Deus pode interferir, que Deus pode mudar, que Deus pode fazer. Eu creio nisso, mas a autoajuda está com o centro no eu. Eu me ajudo, eu faço, eu consigo. 7 maneiras de ser mais próspero, 8 maneiras de ser mais feliz, 10 formas de mudar a sua vida. Tá, é o eu, é o humano no centro. Só que por outro lado, queridos, Deus e o divino está no centro da autoajuda, da ajuda do alto. Ou seja, eu fico pulando entre 2 extremos. Uma hora eu tenho que fazer tudo, outra hora é Deus que tem que fazer tudo, e isso não é saudável. E eu sempre encarei autoajuda oposta, em oposição com a ajuda do alto. Eu falava, se eu me autoajudo, então eu não preciso da ajuda do alto, ou se eu tenho ajuda do alto, eu não preciso de autoajuda. Eu descobri de uma maneira diferente de que autoajuda e ajuda do alto não se excluem. Elas se conectam, elas se interligam, elas simplesmente se relacionam. E a palavra não é exclusão e oposição. Não é que eu tenho uma autoajuda, que eu tenho que ser responsável por mim e não preciso de Deus. E nem é que eu preciso de Deus e não preciso ser responsável por mim. Elas se conectam ao ponto de saber que eu estou não em oposição, mas em cooperação. Eu me ajudo e Deus me ajuda. Eu me ajudo e Deus me ajuda. Deus me ajuda e eu me ajudo. Isso é cooperação, isso é parceria de sucesso. Tem muitas crentes, muitas pessoas de igreja que acham que tudo é responsabilidade de Deus. E tem gente que é fora da igreja que acha que tudo é responsabilidade do homem. É cooperação. Eu me ajudo, Deus me ajuda. Deus me ajuda, eu me ajudo. E como que isso eu vejo nas Escrituras? Como que eu posso ver na palavra do Senhor? Bom, o Salmo 127 diz assim, olha que interessante. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois ele supre aos seus amados enquanto dormem. Olha o texto, partícula condicional, se o Senhor não edificar a casa. Ou seja, se eu não tenho a ajuda do alto, em vão é a minha autoajuda. Eu posso fazer, posso acontecer, posso realizar, mas se eu não tiver a ajuda do alto, isso simplesmente é inválido e inútil. Por isso vai ser inútil levantar de madrugada. Irmãos, tem gente que fala assim, bom, lá o Salmo 127, pastor, diz que Deus dá aos seus amados enquanto dorme. Então eu vou dormir mais, para Deus dar mais na minha vida. E o cara fica dormindo no ponto, achando que Deus vai suprir, vai prover. O texto não está dizendo isso. O texto está dizendo que é inútil levantar de madrugada se Deus não for a bênção na sua vida. Então não é que não é para levantar de madrugada, é para levantar de madrugada sim, mas você precisa pedir a bênção de Deus. Por isso, a palavra que eu mais traduzo aqui nos nossos dias hoje é o seguinte: Deus ajuda? Deus ajuda? Claro que ajuda, mas Deus ajuda quem cedo madruga. Esse é um ditado popular mais verdadeiro, onde eu creio que Deus traz provisão, Deus interfere na minha história, Deus traz sinais da sua graça, Deus muda as circunstâncias, mas eu tenho a minha parcela, eu tenho a minha atividade. Se eu quero viver uma virada, eu preciso cedo madrugar, para que Deus venha me ajudar também. Ele vê o meu esforço e recompensa o meu esforço, Ele me abençoa e eu retribuo com graça e gratidão. Pronto, é uma cooperação. Nem tudo é resultado do meu esforço, mas tudo é resultado da graça de Deus na minha vida. Então, eu não sei se você está entendendo o que eu estou querendo dizer. Uma coisa não exclui a outra. Deus ajuda quem cedo madruga.
Eu não sou de fazer isso, mas vou fazer um exercício com você rapidinho. Fala assim para a pessoa que está perto de você. Está na hora de madrugar, meu irmão. Isso. Está na hora de madrugar. Está na hora de madrugar. Iniciativa. O que Deus chama o seu povo é a iniciativa. É a atitude. E a palavra iniciativa é muito bonita. Ela significa ir em direção a. Initiare significa em e ir. Ir em direção a. Ou seja, eu tenho um objetivo. Iniciativa é, eu saio daqui e vou em direção lá. Portanto, iniciativa é a arte de transformar decisões em ações. Você quer, decidiu, mas por que não faz? Porque não tomou atitude. Falta atitude no casamento. Você decidiu mudar seu casamento, mas falta atitude. Você decidiu mudar sua história, mas falta atitude. Decidiu mudar sua vida espiritual, falta atitude. Decisão não é a mesma coisa que atitude. Portanto, iniciativa é a arte de eu sair do lugar e falar, vou transformar a minha decisão agora em atitude. Um exemplo que eu quero dar para você. Tinha 2 sapinhos na lagoa, em cima daquela folhinha. Não sei nem como é que chama aquela folhinha lá, né? Vitória Régia, né? Tinha 2 sapinhos em cima daquela Vitória Régia. 2 sapinhos. Um decidiu pular na lagoa. Quantos sapinhos sobraram? 1, né? Quem acha que é 1, levanta a mão. Isso. Quem acha que é nenhum, levanta a mão. Quem acha que é 2, levanta a mão. 2, isso. Quem acha nada, levanta a mão. Eu não sei nada, eu estou bem perdido, só faltei dar. Né? Isso aí. Tinha 2 sapinhos na lagoa, em cima da Vitória Régia. Um decidiu pular. Quantos sapinhos ficaram? 2. Por quê? Porque um só decidiu, não pulou. Entendeu? Tinha 2 sapinhos, um decidiu pular. Ficaram quantos? 2. Porque decidir não é a mesma coisa de fazer. Você não decidiu fazer regime? Decidiu, né? Você não decidiu procurar o cardiologista? Decidiu. Você não decidiu vir na campanha e fazer firme a campanha? Decidiu, não é? Você não decidiu pegar a fé verdadeiramente com Jesus? Decidiu. Não decidiu pedir perdão? Decidiu. Fez? É outra questão. Iniciativa é quando eu transformo onde eu estou para aquele passo que eu vou dar para chegar ao objetivo. Portanto, eu sempre digo assim, que a gente pode trabalhar a mudança, ou melhor, as atitudes com a iniciativa. Olha esse vídeo que interessante. Vê se isso é possível acontecer na sua vida. Vê se isso é possível acontecer nesse vídeo. O Guilherme vai colocar para mim, por favor, Guilherme. Ixi, acho que não vai passar, não. Tá certo aí? Tenta abrir ele com outro mídia. Tenta com outro mídia. Esse vídeo é interessante que fala sobre a iniciativa, né? E eu acho muito legal quando a gente pensa em atitude, porque às vezes a gente espera cair do céu. Não sei se nós vamos conseguir, vamos dar? Não vai rolar? Puxa vida. Eu trago para vocês semana que vem, tá bom? Vê o outro se vai rolar também, porque senão daí eu pulo, tá? Pode acender as luzes para mim, por favor? O outro vai dar? Então, beleza. Gente, esse é o seguinte, 2 leões estão debaixo da árvore. Então, só assim, sabe, daquele jeito tranquilo, só lambendo os beiços. Aí vem um cervo do mato. E ele vem correndo em alta velocidade, e os 2 leões lá, daqui a pouco ele, na frente do leão, ele bate numa árvore, pum, e cai. E fica com as patinhas para cima assim. A moral do vídeo a moral da história é, qual a chance disso acontecer? De você ficar na sombra, com o braço cruzado, e a coisa bater na sua porta. Chegar lá na sua casa. E acontecer sem nenhuma atividade, nenhum esforço seu. Qual é a chance? Nenhuma. Por isso que a gente fala em iniciativa. Os inimigos da iniciativa, vamos lá, rapidamente. Zona de conforto. Opa, passou tudo aqui. Pode passar para mim? Isso, pode deixar assim. Zona de conforto, preguiça, herança cultural, traumas familiares e, por fim, personalidade. O que é isso, gente? Isso é o seguinte.
Quais são os inimigos da sua iniciativa pessoal? Por que você não age? Eu vou orar e Deus vai fazer. Por que você tem Deus como refúgio e Deus, às vezes, como fuga? Primeiro, zona de conforto. A gente vai falar muito sobre zona de conforto. Traga seu filho a semana que vem, traga sua filha, sabe aquele negócio de zona de conforto? Nós vamos falar muito sobre isso aqui. Eu não vou explorar agora, mas é aquele negócio de falar assim, tá bom do jeito que tá, para que me arriscar? Para que sair caçar, se pode ser que um cervo caia na minha frente, eu possa me alimentar? Herança cultural. Sabe, eu cresci assim, eu nasci assim, vai ser sempre assim, e as coisas não mudam na minha vida, então deixa a vida me levar, a vida leva eu. Vamos falar muito sobre isso. Traumas familiares. Gente que cresceu sem a figura paterna e é altamente insegura e inseguro. Não toma iniciativa porque tem medo de perder, tem medo do abandono. Cresceu sem a figura do pai e os traumas forjaram atividades que não deixam ela ter iniciativa, vai sempre dar errado. Entendeu? Pessoas que vão fazer alguma coisa, primeiro dá errado, para depois dar certo. São pessoas altamente pessimistas, por causa de traumas familiares. Preguiça. Gente que fica andando, arrastando chinelo. Gente que coloca o chinelo de dedo 3 horas da tarde e fica andando, dizendo, eu acho que alguma coisa vai acontecer. E personalidade. Gente que não tem iniciativa por causa da sua própria personalidade. E tem que superar isso, tratar isso e reconhecer para mudar. Não que é ruim, mas tem que tratar. Olha lá. Quando eu falo na minha situação atual, eu fico pensando, eu hoje, eu tenho uma vida comum, como todo mundo, e eu tenho uma vida medíocre. Pessoal, medíocre não é a pessoa abaixo, tá bom? Medíocre é quem está na média. Se você está na média, beleza, você é um medíocre, pronto. Não é ruim ouvir isso, né? Mas quem está na média é medíocre, está na média. E eu tenho o eu futuro. O eu futuro é aquela pessoa que tem uma vida normal. A vida normal é a vida que Deus preparou. Aquela vida que Jesus falou, vida em abundância. Eu tenho alegria, tenho fé, tenho prosperidade de alma, não só de dinheiro. Porque tem gente que tem dinheiro, mas não tem prosperidade. Então a vida do eu futuro. Como você faz para sair? Deixa eu pegar do lado de cá, né? O eu hoje, para ir para o eu futuro. Deus, em nome de Jesus, eu vou fazer a campanha. O Senhor vai me tirar dessa situação. Eu vou sair dessa condição. Deus, o Senhor faz alguma coisa comigo, porque eu não aguento mais. É só Deus o responsável? Ele vai dizer, vai meu filho, então nós vamos caminhar junto. Por quê? Eu te dei a capacidade de alcançar os seus objetivos, se você tiver ação, se você estiver em movimento, se você for proativo, superar os desafios, se você tiver atitude, se você se esforçar para alcançar. Esses aqui são os amigos da iniciativa. Você tem muitos inimigos para não fazer, mas você tem amigos para fazer. Primeiro, Deus está ao seu lado. Segundo, olha só quantos amigos você tem para poder desenvolver sonhos e projetos e dar uma virada na sua vida a partir de agora. Com Deus, tudo é possível, mas Ele conta com você para construir isso. Por isso, eu adianto um pouquinho nossa conversa, por causa do nosso tempo, e eu vou mostrar para você qual é a sua atitude. Dá uma olhadinha no vídeo do cachorro, eu acho que esse vai passar, e eu queria perguntar se você teria a mesma atitude desse animal irracional. Olha lá. Isso aí é uma falta de iniciativa, né? Olha lá. Acho que agora vai. Não vai. Não vai, não. Deixa ele carregando aí, quem sabe, né? Deixa eu só explicar para vocês o que está acontecendo aqui. Gente do céu. Puxa vida, era tão legal esse vídeo aí. É assim, caiu uma bolinha na piscina e o cachorrinho precisa querer, ele quer pegar a bolinha, mas não quer se molhar. E aí ele começa a bater a mãozinha na piscina, fica andando, não consegue achar. E aí ele vai, dá a volta na piscina e consegue achar uma prancha. Sobe em cima da prancha e vai nadando sozinho. Até pegar a bolinha, volta para a beirada, nadando na prancha e desce do outro lado. Depois se carregar, a gente passa novamente. Mas é iniciativa. Eu olho a bolinha e falo assim, tá difícil, hein, pastor? Minha faculdade é 100 por 1, meu Deus do céu, eu não vou passar. E lá naquela empresa tem 50 currículos na minha frente. E voltar a estudar, eu estou há 7 anos longe do estudo. Abrir uma empresa em tempo de crise, de jeito nenhum. Casamento, e todo o casamento está dando errado. Eu casar agora de jeito nenhum, quero mais amaziar, ficar junto, vai que não dá certo. Então você vai colocando os obstáculos para você não alcançar aquilo que é o melhor para a sua vida, aquilo que é de Deus para a sua vida. E você se acostuma com o mediano, com a mediocridade. Deixa eu passar para frente, passa para mim que eu acho que travou aqui.
Pode passar? Esse é o texto que eu quero encerrar e concluir com você essa noite. O que é Êxodo 14:15? Olha só. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. O Moisés vai até Deus e fala: Deus, os egípcios, Deus, a coisa está ficando triste, Deus, nós estamos sem solução. Deus vai para Moisés e fala: Moisés, por que você está orando para mim? Vai lá e fala para o povo marchar. Eu tenho uma tradução que eu fiz, olha a tradução. Opa, volta. Aí. Não adianta pedir para mim, se você não fizer a sua parte. Não adianta você pedir para mim: Moisés, fala para o povo marchar. Se você não mudar, nada vai mudar. Portanto, marche, meu irmão. Deus já deu a palavra para você, Deus te deu condições. Agora você pode marchar. Chega de ficar falando: Deus faz, e você não faz nada para mudar. Você não dá um abraço na esposa, não dá um carinho nos filhos, não toma uma iniciativa para mudar a situação no seu lar, na sua empresa, na sua vida pessoal, na sua fé. Você não ora, não jejua, não lê a Bíblia. Como é que vai mudar, irmãos? Como é que vai mudar? Deus falou para você: quer mudança? Então marche. Eu não posso fazer a minha parte se você não fizer. Jesus está com os discípulos no casamento, nas bodas de Caná. Jesus fala para aqueles homens: vão lá e encham a talha. Jesus poderia ter enchido a talha para transformar água em vinho, não podia? Mas Jesus falou: vão vocês e encham, porque eu não vou encher não, vocês podem encher. Eles vão e enchem até a boca. Quando você for fazer, faça bem feito. Se Deus falou para você cuidar do casamento, cuide. Se Deus falou para você cuidar da saúde, cuide. Se é para você viver uma vida espiritual exuberante, viva uma vida intensa de oração, de leitura da palavra. Se é para você viver uma vida de energia, de alegria, de paz, viva está ao seu alcance. Você não pode culpar a Deus, meu irmão, de você não estar lá ainda. Você não pode culpar a Deus de viver uma vida medíocre, porque Deus te deu vida em abundância. Você que não acessou, você que não buscou, você que não deu o passo. Você quer, mas não faz, e isso atrapalha a nossa vida. Então, essa é a palavra que eu gostaria que você gravasse. O nosso problema é que nós dependemos demais de Deus quando deveríamos agir, e agimos demais quando deveria depender. Ou nós estamos dependendo demais de Deus, Deus me ajude, ou nós estamos que nem uns loucos, fazendo por nós mesmos sem a bênção de Deus. A gente está nesses extremos. Irmãos, qual é a proposta essa noite? Equilíbrio. Mude a sua vida com atitude, dependa de Deus e faça a sua parte. Por isso eu trago uma palavra do Charles Swindoll. Ele diz assim: o segredo para você viver uma vida abençoada e plena é você orar como se tudo dependesse de Deus e fazer como se tudo dependesse de você. Ore como se tudo dependesse de Deus. Ore mesmo, busca Deus, venha na campanha, mas faça como se tudo dependesse. Esse é o nível do equilíbrio. Essa é a palavra de Deus para você. E eu vou dizer para você essa noite qual é o encerramento dessa palavra. O encerramento dessa palavra é que você ore agindo e haja orando. As duas coisas ao mesmo tempo. Nós temos muitas pessoas orando e não fazendo. Nós temos muitas pessoas fazendo e não orando. Se você aprender o segredo de orar e fazer na medida da graça de Deus, eu tenho certeza que você vai ter aquela vida abundante que Jesus prometeu e disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Por que esse povo fica orando para mim? Deus fica perguntando, né? Por que você fica pedindo para mim? Sendo que você pode fazer. Vai lá, dá um beijo na esposa hoje, pede perdão para ela. Vai lá, dá um abraço no filho e pede perdão. Comece uma nova história com ele, de atenção, de carinho, de reunião de pais nas escolas. Desliga o seu WhatsApp, seu celular, e mostre para sua família que você existe de verdade e que eles existem para você. Senta com seu contador, faz um planejamento financeiro, prepare-se para um momento de crise, para a sua empresa ou para a sua vida pessoal. Faça. Deus te deu condições. Cuide da sua saúde, faça exercícios, se preocupe com o seu dia a dia, procure seus médicos. Cuide da sua vida espiritual. Ore, clame a Deus, venha à igreja, faça a sua parte. Faça como se dependesse só de você, mas ore como se dependesse só de Deus. Vamos orar? Vamos ficar em pé? Atitude, queridos. Semana que vem nós vamos falar sobre o deixa para amanhã, deixa para depois. E Deus fica olhando você dizendo: amanhã eu vou. E por que nada acontece na minha vida? Então, ore, e nós vamos orar para Deus agir, mas faça. E o meu desafio para você essa noite qual é? E nós vamos encerrar com esse desafio. O desafio é: escolha uma coisa que você tem que fazer. O que é? O que é? Participar do jejum? Fazer academia? Fazer um planejamento financeiro?
sentar com alguém, quitar uma dívida, pedir perdão para uma pessoa. Uma coisa que não é muita, é uma coisa essa semana. O que é uma coisa que você tem que fazer? Um telefonema para alguém? Rediscutir a rotina familiar? Repensar a sua postura no trabalho? Cuidar com o palavrão na sua boca e essa semana falar, não vou falar nenhum palavrão, não vou amaldiçoar em nenhum momento minha família. Parar de ser pessimista, você não vai dizer em nenhum momento que não vai dar certo. Qual vai ser a sua atitude essa semana? Você tem um desafio, semana que vem a gente se encontra, mas o desafio da semana é uma atitude que eu vou tomar, que eu senti essa noite, que eu preciso fazer, e que não depende de Deus, Deus já me deu força para fazer, agora é a minha parte. Então qual é a sua parte nisso tudo? Onde você vai marchar? Porque Deus está olhando para você essa noite dizendo, meu irmãozinho, meu filhinho, eu já disse, marche. Vai fazer inscrição na pós-graduação essa semana? Você vai decidir se inscrever para o vestibular essa semana? O que você vai fazer essa semana como atitude? Entendendo que Deus já te respaldou com a graça e com a misericórdia dele. Você que está na 5ª, 6ª e 7ª semana de oração, você pode vir aqui à frente com os intercessores. Vem aqui os intercessores, por favor. Nós vamos orar por vocês. Você que está na 5ª, 6ª e 7ª semana. E você que veio hoje, olha só que legal. Você pode começar a sua campanha junto com a virada. Sua campanha vai acabar junto com a série de mensagens daqui 7 semanas, tá bom? Então hoje já é a primeira. Hoje é a primeira das 7 semanas, só faltam 6. Você que vai começar a sua campanha, você vai vir à frente e vai receber oração enquanto cantamos essa canção. 5ª, 6ª e 7ª semana. E você que começa a sua campanha de oração, você pode vir aqui à frente, que nós vamos orar por você.
Jesus, eu preciso de ti. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Meus irmãos, você que começou uma campanha, na saída do templo, à direita, você vai ter um cartãozinho que está escrito Terça da Esperança. Esse é o cartão da campanha, tá? O cartão da campanha. Na saída com a Edilane, a nossa secretária, é só passar e pegar o seu cartão. E semana que vem você vem para a segunda semana de campanha. E você que quer levar um convite para o que aconteceu hoje, um convite para essa série de conversas que teremos sobre Deus e o homem, você pode pegar um panfleto que nós temos e levar para uma pessoa para a semana que vem você convidar, tá bom? Semana que vem nós temos um novo assunto para nós falarmos, certo? Posso contar com a sua participação? Amém? Amém, irmãos? Pai, muito obrigado por essa noite. Espírito Santo, nos ensina a medida certa entre esperar e agir, entre orar e fazer, e que a tua igreja, o teu povo, aumente o nível de vida. Não o nível de vida financeiro somente, mas o nível de vida realizada, vida significativa, vida plena, vida alegre, vida abundante, através de confiar e agir, fazer e orar. Abençoe teu povo, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, tá? Uma boa semana e a gente pega os filhos aqui no corredor. Até terça que vem, se Deus quiser.